Paz e graça, gente querida, que Deus abençoe a sua vida. Olha o que diz a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, no verso de número 11. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Hoje a nossa reflexão está aqui no livro de Atos e eu quero compartilhar com você uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Portanto, fique comigo até o final deste vídeo. Eu tenho a certeza que na hora em que nós fizermos a oração, o poder de Deus vai fluir sobre a tua vida e te abençoar de uma maneira muito especial. Então vamos aqui para a nossa mensagem, mas antes eu já quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, vai lá, se inscreva, compartilhe também essa mensagem com os seus amigos e olha, abençoe o nosso canal deixando aqui o seu comentário, fazendo o seu pedido de oração. Isso ajuda muito também o nosso canal. Sem se esquecer, é óbvio, né, de apertar o sininho. Todas as vezes que lançarmos um novo vídeo, você vai ser notificado e vai poder acompanhar conosco essas orações que têm abençoado a vida de tantas pessoas. Aliás, se você tem sido abençoado, deixe também aqui o seu comentário, né? Em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém? Então vamos então para a nossa mensagem de hoje, meus irmãos. Em nome de Jesus, Atos capítulo de número 27, versículo de número 11. Só para você se inteirar do assunto, havia sido determinado, né, que Paulo fosse para a Itália e entregassem Paulo mais alguns presos a um centurião por nome de Júlio, lá da corte Augusta, né? Só que quando eles embarcaram no navio exatamente Adramitino, né, partiram então ali pela Ásia, né, e Macedônia, de Tessalônica, foram navegando ali. Só que chegaram num determinado ponto em que Paulo, usado por Deus, quando eles estavam ali em uma região chamada de Bons Portos, eles foram avisados, admoestados por Paulo, de que haveria uma grande tempestade e que causaria, portanto, muitos danos àquela navegação. E que, dessa maneira, então, não deveriam de sair daquela costa, daquele lugar, até que aquela tempestade cessasse. Olha, sempre que Deus, usando às vezes um servo dele, usando às vezes a própria palavra, né, que nos abre os olhos, nos admoesta, nos orienta, nos dá direção, Deus nos dá uma orientação, nós devemos acatá-la. Sábia é aquela pessoa que para ouvir aquele conselho de Deus para a sua vida e coloca este conselho em prática. Agora imaginem comigo aquela pessoa que ouve o conselho de Deus e não quer colocar este conselho em prática. Nós vamos ver o resultado desta desobediência na vida dessas pessoas que navegaram ali juntamente com Paulo, né? E aí então eles continuaram a navegação. Então veja, a primeira lição importante: aquele que quer viver uma vida extraordinária sobre a terra precisa dar ouvidos às orientações de Deus. Por isso que Provérbios, capítulo 13, no verso 1, a palavra de Deus ela diz da seguinte maneira: o filho sábio, ele ouve a instrução do pai. Tem até uma outra tradução que vai dizer correção. A instrução do pai sempre é para o seu melhor, sempre é para te fazer vencer melhores caminhos, melhores lugares. O ser humano não sabe o que acontece um palmo à frente do nariz. Você sabe o que vai acontecer daqui a 1 hora? Não sabe. Daqui a 10 minutos? Não sabe, mas Deus, ele sabe. Então, quando Deus ele nos dá uma orientação, Deus nos dá uma direção, olha, esteja sensível à voz do Espírito Santo para obedecer essas direções que Deus ele lhe dá. Quantas vezes Deus tocou o seu coração, muitas vezes até para mudar um simples trajeto que você faz costumeiramente de casa para o trabalho, do trabalho para casa, e depois você fica sabendo
que naquele outro trajeto, o que costumeiramente fazia, houve ali às vezes um acidente, houve às vezes ali um assalto e você foi poupado. Por quê? Porque ouviu a voz de Deus, porque seguiu a direção do Espírito de Deus. O erro que muitas pessoas cometem é não dar ouvidos às orientações de Deus. Por isso, Provérbios 13, a parte B do versículo diz: mas o escarnecedor, o zombador, aquele que não quer saber de coisa alguma, ele faz do jeito que ele quer, ele faz da maneira que ele quer. O escarnecedor, ele não ouve a instrução de Deus, ele não ouve a instrução do Pai. E como resultado, certamente, muitas e muitas vezes acaba trazendo dor e sofrimento para a própria vida, né? O escarnecedor, ele não ouve a instrução, ele não ouve a direção que Deus ele dá. Então vejam que Paulo estava sendo usado por Deus para trazer àquela embarcação uma orientação, uma direção para a vida deles, mas eles não ouviram. E por que eles não ouviram? Vamos ver o versículo 11, que é um ponto muito importante aqui da nossa reflexão de hoje. Diz assim, ó, mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Tem gente que é assim, ele acredita mais naquilo que um especialista disse, entre aspas, né? Naquilo que um doutor disse, naquilo que um mestre disse. Quantas pessoas que já quebraram a cara porque seguiram os tais especialistas, né? Em vida financeira, em vida econômica, fizeram investimentos, grandes aportes e quebraram a cara. O outro ouviu o especialista, porque fulano de tal já teve 10 casamentos, então ele é um especialista. Nem sempre. Olha, você precisa ouvir o que Deus ele está dizendo na sua palavra. Ele é o especialista, ele é o mestre, ele é o rei dos reis, ele é o princípio de toda a sabedoria. Então, eles acreditavam mais no que o homem dizia. Tem gente que acredita, ele leva a palavra do homem muito mais a sério do que a palavra de Deus. Quantas e quantas pessoas estão desperdiçando a sua vida, pensando que na eternidade vão deixar aquilo para lá e Deus vai... Não, você tem que colocar no coração, eu preciso passar a eternidade com Deus. E por isso eu preciso levar então a palavra dele a sério na minha vida, aqui neste momento, nessa terra. Então, o conselho de Deus para a gente hoje é, primeiro, ouça o conselho de Deus, a direção de Deus para a sua vida. Segunda coisa importante, creia no que Deus disse, não naquilo que o homem está dizendo. O resultado nós sabemos ali, eles foram, levantou-se um pé de vento, levantou-se uma tempestade e o barco foi despedaçado, destruído. Por quê? Porque tiveram aquele prejuízo todo, porque não ouviram a instrução do Pai. Deus quer te abençoar, Deus quer te ajudar a vencer nessa vida, mas para isso nós precisamos ouvir o seu conselho e a sua direção. Vamos orar agora? Pai, primeiro nós queremos agradecer ao Senhor por esse dia. Agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, de olhos abertos, com saúde e paz. E aquele que não está, ó Deus, com saúde, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, e ajude esta pessoa a recuperar a sua saúde, a ter paz na sua vida. Meu Deus, e nos ajude também, Senhor, a sermos dirigidos, guiados, orientados pelo Senhor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu lhe peço a tua bênção sobre a vida, meu Deus, desta pessoa que ora comigo, desta pessoa, meu Pai celestial, que está clamando ao Senhor, ó Deus, nesta hora. Pai, eu lhe peço, meu Deus, misericórdia a esta pessoa que saiu da tua direção, ó Deus, e tomou caminhos tortuosos. Mas, Pai, a tua palavra diz, lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volte às primeiras obras. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço, Deus, a tua bênção sobre a vida de todas estas pessoas, no nome de Jesus. E se você assim crê, você diga graças a Deus. Siga a direção de Deus, siga a palavra de Deus, creia nela e a sua vitória virá. Um excelente dia para você, que Deus abençoe a sua vida na força e no poder do Espírito Santo. Nunca se esqueça que você nasceu para reinar
e você tem o direito de ser feliz.